pensamos nesse encontro para que a gente pudesse debater temas de interesse temas atuais, como alguém do grupo da Casa de Cultura falou, usando a prata da casa, né? Trazendo nossos profissionais para debater temas de interesse, né, para a gente. E hoje vamos inaugurar essa atividade com Sig Perestrello e Eduardo Peyon. Como estamos todos em casa, eu acho que dispensa um pouco as apresentações mais formais. Eu acho que nós aqui nos conhecemos, ainda mais Sig, um dos nossos fundadores, Eduardo Peyon, também super participante. Então, vou passar em breve a palavra para eles, né? Mas eu queria só falar uma coisa interessante, né, que eu pensei sobre o tema que foi escolhido pelos nossos debatedores de hoje, que é sobre grupos, né? Para a gente, só para não vou tomar tempo nenhum, mas só para achei interessante esse tema do grupo está surgindo, porque já é, né, um resultado das mudanças que a gente está vivendo, né? Está sendo um imperativo, uma urgência nós nos pensarmos em grupo, né? Porque o que a gente está enfrentando estamos enfrentando numa coletividade, né? Uma coisa absolutamente impensável há alguns meses atrás. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, com suas diferenças, né? Mas estamos vivendo uma mesma tempestade, né? Mas está acontecendo no Vietnã e na Noruega. Enfim, a gente está enfrentando uma questão, uma pandemia que não pensávamos antes dessa forma. E estamos sendo, de uma certa forma, obrigados a nos pensar em coletividade, porque a saúde do indivíduo é a saúde coletiva, né? Uma coisa, e a saúde coletiva é a saúde do indivíduo. E aí, para nós, terapeutas, a gente volta a pensar no grupo, né? E eu vou, para terminar, só dar um pequeno exemplo, né? Assim, que na minha prática clínica, eu pouco tinha trabalhado com grupo, e, de repente, eu estou fazendo parte do Projeto Humanidades, a gente está lá desenvolvendo redes de conversa como base da terapia comunitária interativa. Estou participando de outro grupo para profissionais de saúde mental e saúde em São Paulo, quer dizer, também essa facilidade da rede. E então essa sugestão eu acho assim que não é à toa, né? E temos hoje o SIG para fazer, pelo que eu entendi, para fazer uma introdução um pouco da história do atendimento em grupo, né, psicanálise, e o Peyon com toda a experiência sobre trabalho, né? Então, vou passar a palavra para eles e aí depois eu tento organizar um pouco as contribuições que serão bem-vindas, tá bom? Sig, começa? Começo. Bom, vamos lá. Realmente, né, cabe a mim falar sobre nessa primeira reunião, né, conversando na rede. E eu vou começar com o termo grupo. A origem dele vem do grex, em latim, que significa reunião, rebanho amontoado. É mais ou menos como é que nós estamos atualmente. Nós estamos num rebanho, né? Para italiano foi ser gruppo, com 2 P's, e para alemão foi Grupp. Isso é só uma introdução. E, como a Isabela disse, nós estamos enredados pela pandemia. Nós viramos uma rede. E vamos ver, né? Nós estamos conversando na rede. Eu vou fazer um pequeno resumo das pessoas que contribuíram, né, para as terapias de grupo. E vou falar um pouquinho, passar por Freud, Prat, Pichon-Rivière, Moreno e Bion. E vou começar dizendo o seguinte: Freud, né, foi considerado por alguns de uma forma equivocada
como o pai da psicoterapia grupal. Não foi. Embora ele tenha escrito vários artigos considerados muito importantes sobre o processo grupal, tais como Totem Tabu, Mal-Estar na Cultura e principalmente Psicologia das Massas e Análise do Ego, não foi ele o precursor. O precursor foi uma pessoa que eu sequer havia ouvido falar de. Chama-se Pratt, um americano de Boston, um tisiologista. Bom, eu tenho que primeiro traduzir o que é tisiologista para a maioria das pessoas que nunca ouviu falar nesse nome. Tisiologista era o especialista em, digamos, nos tísicos. Eram aqueles portadores de tuberculose. Hoje são os pneumologistas, antigamente é tisiologista. E ele, então, a primeira experiência que ele teve foi com um grupo de 50 pacientes de tuberculose, em que ele dissertava, vejam bem, há 115 anos atrás, sobre higiene, o contágio e os problemas do tratamento da tuberculose pulmonar. Claro que naquela época, acredito que todos pensavam da mesma maneira, então foi mais fácil para ele. A verdade é a seguinte, ele colocava esses pacientes e aqueles mais interessados na frente que iam ajudando ele a formular esses grupos. O método dele utilizava de uma forma sistemática, deliberada, as emoções coletivas que vinham e que adivinham nessa finalidade terapêutica. Ele ativava o aparecimento desse sentimento de rivalidade, de estímulo e de solidariedade no grupo. E ele assumia, de certa maneira, uma figura meio paterna. O método estimulava a identificação do paciente com o médico. A idealização do terapeuta era quase que necessária, assim como semelhante aos grupos religiosos que precisam sempre ter uma figura principal. Depois disso, eu vou citar uma figura que me é muito cara, por eu ter conhecido também, que é Henrique Pichon Rivière. Ou seja, nós vamos passar dos Estados Unidos, vamos passar para a América Latina. Embora Pichon Rivière fosse suíço, ele cedo se radicou na Argentina, em Buenos Aires. E ele foi um dos fundadores da Sociedade Psicanalítica da Argentina, a primeira sociedade na América Latina. Muitos brasileiros foram lá fazer formação. Ele era portador de uma cultura geral muito ampla, adorava música, pintura e tudo relacionado ao ser humano. Era uma pessoa extremamente, digamos assim, imbuída de uma justiça social. Ele é o pai do grupo operativo. Eu acho que todo mundo que estudou psicologia ouviu falar nesse sujeito. O grupo operativo não é uma técnica analítica propriamente dita, mas ela usa a psicanálise na compreensão do que se passa nos grupos. O livro dele, que iniciou tudo isso, chama-se O Processo Grupal da Psicanálise à Psicologia Social. Ele trabalhava com grupos de pacientes no Hospital de las Mercedes. E o termo hospitalismo é dele e significa aqueles pacientes que preferem ficar hospitalizados porque se sentem bem lá dentro, ou bem ou distante de uma situação adversa externa. Nos grupos, ele enfatizava a importância de dar voz a todos e de ouvir e aceitar o diferente. Algo tão difícil hoje em dia. Nos grupos,
coincidiam o esclarecimento, a comunicação, a aprendizagem e a realização de tarefas, porque nestas era possível resolver, situações de ansiedade. Com isto, ele postulava que os egos dos pacientes se tornavam mais plásticos e flexíveis, conseguindo uma melhor adaptação à realidade. Ele foi casado com Arminda Aberrasturi, La Negra, que foi a precursora da análise de crianças na América Latina. Foi a primeira analista de crianças na América Latina. Foi também, e daí um carinho muito grande por essa figura, foi o analista de data de minha mãe, quando ela esteve em Buenos Aires, foi o Pichon River. E os filhos deles, futuramente, foram meus amigos na infância. Era uma pessoa bastante aberta e que já naquela época, em relação a outras teorias psicanalíticas, nessa época, basicamente, na Argentina, era muito influenciado pela teoria kleiniana. Mas ele dizia: as dinâmicas grupais da mente são as mesmas e continuam a ser parcialmente neutralizadas de acordo com a técnica terapêutica eleita. Ou seja, ele dizia que o importante, né, era a relação, né, muito mais do que uma teoria pré-estabelecida. Isso nos anos 40 e poucos. Bom, passando da América Latina para a Europa, a gente vai à figura do Wilfred Bion, que vocês todos devem ter conhecido, mas que começou a ser conhecido pelos grupos quando ele fez um grupo no Hospital Psiquiátrico Militar durante a Segunda Guerra Mundial. E qual era a meta, digamos, desse grupo? Era a reabilitação grupal. Era fazer com que pacientes que estavam inaptos voltassem a ser reintegrados, não necessariamente na linha de frente, mas em qualquer tipo de tarefa que eles exerciam, até burocráticas, pessoas que, por estresses traumáticos, estresses da guerra, tinham ficado mais ou menos inabilitados. Aí ele começou os grupos. E depois, as grandes contribuições futuras dele foram já na Tavistock Clinic, que todo mundo deve conhecer, de Londres, onde ele começou a formular uma série de hipóteses que depois, né, desenvolveram todos os conceitos psicanalíticos dele. No grupo com pacientes, ele ajudava a esclarecer as tensões surgidas e com uma técnica que consistia nas situações criadas no grupo, que pareciam se opor à realização de tarefas, ele formulou hipóteses acerca dos complexos fenômenos grupais que ele observou. E ele formulou 3 supostos básicos da mentalidade grupal. O primeiro deles seria o suposto básico da dependência. Nesse suposto básico, o grupo se reúne em torno de alguém que garanta a satisfação de todas as suas necessidades e todos os seus desejos. Alguém de quem o grupo depende de uma forma absoluta. É quase que uma crença em uma deidade protetora, cuja bondade, poder, sabedoria não se opõe e não se põe em dúvida. O segundo suposto básico seria do ataque e fuga. A concepção dele é que haveria uma convicção grupal que existe um inimigo e que é necessário atacá-lo ou dele fugir. A gente vê isso tanto hoje em dia, né? O terceiro suposto básico é o do acasalamento. Seria uma crença coletiva e inconsciente de que qualquer problema ou necessidade atual do grupo será resolvida por um fato futuro ou por um ser por nascer
que seria do tipo messiânico. A esperança irracional e primitiva seria fundamental para definir este suposto básico do acasalamento. Os supostos básicos são equivalentes para o grupo de fatores onipotentes a respeito do modo pelo qual seriam e serão resolvidas suas dificuldades. Segundo Bion, a vida emocional dos grupos só pode ser entendida em termos de mecanismos psicóticos. Isso a gente vê no decorrer todo depois da obra dele, que ele fala sobre personalidade psicótica e não psicótica, e essas abordagens todas, que a gente vê quão importantes eram. Bom, eu não quis me alongar em nenhuma dessas técnicas, e fora os grupos influenciados diretamente pela psicanálise, existem também outros. E eu vou destacar o psicodrama de Moreno. Moreno era um romeno que, em 21, em Viena, cria uma técnica do teatro de marionetes e de drama. Ele tinha uma clínica, ele trabalhava numa clínica de orientação para crianças e que, basicamente, depois ele experimentou muito da técnica dele com doentes mentais. Algumas pessoas dizem que ele tinha um grande mérito, que era que ele se interessava em atender pessoas desfavoravelmente, ou seja, pessoas que não tinham possibilidade econômica de tratamento, tudo isso. E, ao mesmo lado, teria um senão que ele seria refratário a aceitar qualquer outro tipo de contribuição, entre elas a de Freud. Ou seja, ele nunca aceitou muito os postulados freudianos. Ainda em grupo, eu queria mencionar os grupos denominados de autoajuda. O primeiro deles, o que todo mundo conhece, são os AA. O grupo AA foi criado em 1935 em Akron, Ohio, por duas pessoas que a gente nunca tem o nome completo, justamente por serem anônimos. Um seria Bill W., que era um corretor da bolsa, e o outro um Dr. Bob, que era um cirurgião de Akron. E então eles foram precursores desses grupos todos que hoje em dia existem: NA, CCA, CVV, Al-Anon, MADA, esses todos, né? Que são de uma grande ajuda para pessoas que têm provavelmente um comportamento compulsivo. Embora eles não tenham uma orientação analítica, eles dão muita ênfase à catarse e à escuta grupal, né? E valorizam a escuta grupal. Bom, eu vou agora passar para a psicoterapia de grupo no Brasil. Primeiro, quando eu falo psicoterapia, falo psicoterapia de grupo, pelo seguinte: no Brasil nunca foi aceito o termo psicanálise de grupo. Desde o início foi psicoterapia analítica de grupo. Tanto que as duas sociedades aqui do Rio, SPAG 1 e SPAG 2, nada mais são que Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo 1 e 2. Né? E, bom, eu não vou falar no Brasil, vou falar mais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quem trouxe a psicoterapia de grupo, vindo lá de Buenos Aires, foi Alcion Bayer Bahia, que foi um dos 4 brasileiros que foram fazer formação em Buenos Aires. Foi o Bahia, o Valderedo e o casal Perestrello, meus pais. Fica difícil a gente citar os expoentes, os criadores da psicanálise aqui no Rio de Janeiro, mas claro que eu vou deixar alguns de lado, mas eu vou citar alguns que vieram à mente. Valderedo, Laporta, Karpilovsky, Portela, Chebab, Roberto Martins, Zé Cândido, Júlio Melo, Azulay. Entre eles,
foram, digamos assim, pessoas que trabalharam durante anos e anos e anos em grupo. O grupo foi bastante conhecido durante uns 20 anos aqui no Rio de Janeiro e foi realmente digamos assim, até um modismo. Poucas pessoas, quem não fazia individual, fazia grupo. E era uma coisa de, digamos assim, uma possibilidade de uma inserção de um número maior de pessoas no processo. Muito bem. Como é que eram esses grupos constituídos? A maioria dos grupos era só um grupo, era só um terapeuta, desculpe. Outros grupos tinha a figura de um observador junto com o terapeuta. E outros tinham um coterapeuta junto com o terapeuta. O coterapeuta até intervinha e, eventualmente, substituía o terapeuta na ausência desse. O observador, não. O observador é calado, só observava, e tanto o observador como o coterapeuta depois se reuniam com o terapeuta para conversar sobre os grupos. Os grupos funcionavam, na grande maioria, uma vez por semana, durante 1h30. Alguns grupos eram fechados e outros abertos. O que quer dizer aberto ou fechado? É que se constituíam de 6 a 8 pacientes, e, em saindo eram ou não substituídos. Isso dependia do terapeuta fazer um grupo fechado ou fazer um grupo aberto. Quem fazia a seleção também dos pacientes era o terapeuta, que via e tentava fazer grupos que ele achava, digamos assim, alguns preferiam homogêneos, alguns preferiam bastante heterogêneos. Isso dependia muito de cada terapeuta. E como é que era, isso é que é importante, eu acho, como é que era a interpretação? Como é que era a ação do terapeuta nesses grupos? As interpretações, 95% das vezes, eram dirigidas, as interpretações, ao grupo como um todo, e não individualmente. Rarissimamente era a vez que havia algo dirigido a um participante. Eram muito mais dirigidas ao grupo como um todo. Eu participei durante 2 anos de um grupo como coterapeuta do Roberto Martins, em que ele particularizava justamente muito mais uma coisa grupal do que uma coisa individual. Vez por outra havia também interpretações individuais, mas não tantas. Bom, para acabar, já está no finzinho, eu queria falar um pouquinho do SIG dessa experiência de grupos toda. A minha primeira experiência foi, ainda como terceiro-anista de medicina, na cadeira de Clínica Médica do professor Clementino Fraga Filho, na Santa Casa, um curso de psicologia médica que foi ministrada para os terceiro-anistas lá da clínica do Fraga, por meu pai, Danilo Perestrela, em que era abordada a relação médico-paciente. Nessas reuniões faziam parte vários clínicos da enfermaria e era discutida a relação médico-paciente, mas de uma maneira bastante diferente, porque começava a reunião, nós éramos 30 estudantes do terceiro ano, mais uns 10 ou 15 clínicos, e meu pai então começava assim: quem é que quer falar alguma coisa? Ele não introduzia. Quando ficava aquele silêncio meio, pessoal sem graça e tal, ele dizia assim: então alguém dá um mote aí, ou seja, alguém dá o pontapé inicial. E a partir daí saíam. A verdade é que muitas e muitas pessoas, no decorrer de anos e anos, a minha turma de medicina até hoje se encontra anualmente, vez por outra diz: eu me lembro até hoje daquelas aulas do teu pai, tal, tal, tal.
E outras várias pessoas falam a mesma coisa. Bom, então ele introduzia a possibilidade de todo mundo falar, onde não existia uma coisa vertical, onde existia a horizontalidade, que eu acho uma coisa extremamente importante até hoje no grupo, na dinâmica grupal. Eu acho que enquanto houver verticalidade, não é um grupo, sabe, é uma coisa, sabe, meio hierárquica. Em sendo hierárquica, já não acho que funcione tão bem. Bom, essa foi a minha experiência primeira. A segunda foi na comunidade terapêutica do Hospital Pinel. Comunidade terapêutica que era ligada ao Instituto de Psiquiatria, ao IPUB, e na época era o serviço do Eustáquio Portela. E eu, então, entrei lá como quinto e sexto anista de medicina e depois passei a ser supervisor dessa clínica também, lá junto com Roberto Quilelli, Azulay, Shebab, Moisés Grossman. E o que a gente fazia lá? A gente reunia uma vez por semana todo mundo, todo o corpo clínico, os auxiliares psiquiátricos. Naquela época chamava-se auxiliar psiquiátrico, o estudante de medicina ou de psicologia que ajudava junto aos pacientes. Então lá estavam os supervisores, os médicos, os psiquiatras, os enfermeiros, os auxiliares e os pacientes faziam parte desta reunião semanal. E eu sempre cito isso, que eu acho importante, que era uma coisa aberta, a ponto de os pacientes poderem pedir a palavra e dizerem: doutor, estou querendo alta hoje. Aí o outro paciente chegava e dizia: pô, mas cara, como é que você vai querer alta se ontem você estava ali no corredor? Pô? Ou seja, havia uma possibilidade de se ouvir e de ser ouvido. Infelizmente, isso funcionava no princípio dos anos 70 e, evidentemente, o regime da época fechou a comunidade terapêutica. Qualquer coisa que não fosse vertical não seria aceita, como não foi. Infelizmente, acabou. Bom, daí eu tive outras experiências aí como professor lá do IPUB, em que eu fazia exame de pacientes, né? Anamnese de pacientes com estudantes de psiquiatria do quinto ano ou estudantes de psicologia da UFRJ, que era ali ao lado também, da cadeira de psicopatologia. Então, nós fazíamos exame de paciente e era tudo grupal. Ou seja, eu fui adquirindo essa experiência grupal através dessas pequenas experiências todas. Depois disso, eu tive também numa outra comunidade terapêutica da Vila Pinheiros, que foi a primeira comunidade particular do Rio de Janeiro, em que o grupo era feito por analistas e os próprios donos da clínica eram analistas. Por serem analistas, evidentemente que a clínica não deu certo comercialmente e 4 anos depois fechou, né? A analista não tem menor tino comercial, né? Ou pelo menos a grande maioria que eu conheço não tem. Mas vamos lá. Então, eram feitas reuniões de pacientes e reuniões de família. Também tudo em sendo dado a voz a todos, que eu acho que é o mais importante. Eu falei também da minha coterapia com o Roberto Martins, durante 2 anos, e depois eu fiz a formação na SPAG, né? E fazia parte da formação esses 2 anos de coterapia com um analista. E a última experiência foi nos grupos que chamava, lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise, grupos de acompanhamento e avaliação contínua, que foram introduzidas quando houve uma reforma de ensino na brasileira. Grupos que voltaram a existir, mas durante algum tempo tiveram que ser extintos, porque também era uma coisa extremamente horizontal, onde os candidatos tinham reunião com alguns didatas para falar sobre a formação. E, na época, a IPA também
não gostou muito da ideia, tinha que ser uma coisa, digamos, vertical, hierárquica, e deixou de funcionar durante algum tempo e voltou a funcionar, felizmente, depois. Bom, só para finalizar, eu queria dizer o seguinte, como a Isabela muito bem colocou no princípio, é o seguinte, será que a gente vai voltar a atender em grupo? Ou seja, será que o ICF poderá oferecer tal atendimento? Será que a gente pode pensar em algum tipo de atendimento grupal? Porque a verdade é que a experiência online dos grupos de reflexão da grande maioria dos coordenadores se mostrou muito melhor que a gente esperava. E outra coisa também, eu acho que por nós estarmos enredados nessa pandemia, a tendência é que a gente venha se tornar mais solidário, espero, né? Porque eu acho que, no momento, essa palavra é das mais importantes do momento, é solidariedade. Eu acho que a gente tem que enfatizar isso ao máximo. Agora, só finalizando, meio minuto, apenas uma curiosidade final. A maioria já conhece essa história, mas eu vou contar novamente. Emílio Rodrigues, argentino, Buenos Aires, psicanalista, autor da excelente biografia de Freud em 3 volumes, é uma biografia que eu recomendo a quem tiver a paciência de ler e quem esteja interessado na vida de Freud, vale a pena. Ele veio ao Brasil, especificamente para Salvador, na Bahia, porque ele foi ameaçado de morte, assim como muitos outros analistas foram ameaçados de morte pelos militares quando da ditadura militar na Argentina. O que ele fez na Bahia? Lá, no consultório dele na Bahia, ele tinha uma rede para os pacientes. Do divã, ele também tinha uma rede. Ou seja, de certa maneira, então, ele foi o precursor de conversando na rede. Tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Obrigado para todos. Obrigada, Sig. Ótimo, ótima revisão histórica. Então, vou passar a palavra para o Peon e aí debatemos horizontalmente no final, né? Ótimo. Bom, é com você. Ok, Isabela. Boa noite a todos. Queria primeiro agradecer a Isabela em nome da Casa de Cultura pelo convite, cumprimentar o querido Sig por estar junto com ele aqui nesse Conversando na Rede, e dizer que a minha fala é uma fala bastante pouco estruturada, no sentido de que, na medida em que eu entendi que estamos aqui para conversar sobre novas questões, eu disse, vou, a partir aí do que eu posso estar pensando e vivenciando agora, tentar articular algumas questões que eu espero e acho que vão se conectar aí com os comentários de Isabela e Sig, principalmente com o que vocês, nós todos, estamos vivenciando nesse momento difícil, sempre vivenciando, né? Eu o Walter Benjamin contando que os soldados que tinham estado no fronte da Primeira Guerra Mundial voltavam mudos, porque eles não tinham palavra para descrever algo que era tão diferente de qualquer experiência anterior, né? Mas, enfim, esse momento extremo, né? E eu vou começar lembrando que, mais ou menos 2 anos atrás, eu fiz uma fala no Instituto, eu tinha acabado de defender meu doutorado, né? Eu tinha estudado psicodinâmica do trabalho mas estudado todo o contexto sobre o trabalho na contemporaneidade, né? E essa fala se chamou O Tempo do Trabalhar na Contemporaneidade, e um dos aspectos que eu enfatizei ali
era o quanto a organização do trabalho, e a organização do trabalho é uma organização de grupos, né? Mesmo o trabalho solitário, ele acaba tendo, né, uma associação do trabalhador a algum tipo de grupo, né? Seja uma sociedade de psicanálise, ou seja uma associação sindical. Os trabalhadores dificilmente, ao longo da história, estiveram sozinhos, né? Ou tão sozinhos quanto estão agora. E é por isso que é interessante esse movimento, talvez, desse enredamento, da gente ter que pensar o grupo e ter que pensar a solidariedade, né? Como o Sig apontou. Estou falando isso porque toda essa teoria, então, da psicodinâmica do trabalho, ela vem mostrando o quanto a organização do trabalho na contemporaneidade está contribuindo para um mundo de pessoas solitárias. Eu não vou entrar muito nisso aqui, não, mas eu vou trazer só alguns exemplos, né? O Reino Unido, em 2018, criou o Ministério da Solidão. Então, a gente que vive num país que fica discutindo se tem que ter 15 ministérios, 20 ministérios, né? Como se fosse isso que definisse a qualidade de uma administração pública, imaginem a criação de um Ministério da Solidão, porque eles viram que um enorme grupo de pessoas de todas as faixas etárias, mas principalmente jovens e idosos, estavam vivendo sozinhos, né? Quem viu recentemente o filme do Ken Loach, o mais recente, né, sobre trabalhadores, empreendedores, esse termo mágico do empreendedor, né, que é o dono do seu tempo e dono do seu trabalho, mas absolutamente solitário, absolutamente sem vínculos, nem com a empresa, nem propriamente com os colegas. Os vínculos de coleguismo acabam se formando muito mais na necessidade, como a gente viu agora um pouco, os entregadores de Rappi e iFood tentando se articular para, né, para o trabalho deles ganhar visibilidade, para eles poderem ser reconhecidos, né? Uma das questões mais importantes para qualquer profissão é ter um reconhecimento, né? E justamente nesse mundo onde todo mundo vira empreendedor, onde todo mundo coloca um nomezinho no Uber, a dinâmica do reconhecimento do trabalhador muda muito, né? E em breve nós estaremos, ou talvez não, escolhendo nossos professores de educação física, nossos analistas, nossos whatever, num Uber, né? Você vai ter o Uber Food, o Uber Teacher, ou o que seja. E isso significa um mundo cada vez com menos previdência social, cada vez com menos dimensão social. Então, eu acho que essa ideia de resgatar o grupo e a solidariedade já nos aponta uma reflexão fundamental, que é que tipo de vínculo a gente quer ter entre as pessoas quando elas se organizam para trabalhar. E isso toca até o tema agora que o Sig trouxe, porque muito tem se falado das organizações horizontais, né, onde o chefe não tem mais sala, mas isso até a segunda vírgula, né, porque a gente sabe que o que existe, na verdade, é que o núcleo que fica no topo da pirâmide é um núcleo cada vez menor. Tá? Então, não é que você não tenha verticalidade, é que, na verdade, essa verticalidade, a pirâmide não é tão assim, ela é quase assim, né? Você tem uma grande massa horizontal e uma pequena torre que leva a um topo. Então, uma das marcas também do capitalismo flexível, né, que a gente vive aí, os estudiosos consideram isso tendo começado na década de 80, né, final da década de 70, depois das grandes crises do petróleo, etc. Esse capitalismo flexível está levando a uma flexibilização dos vínculos dos trabalhadores com a empresa, dos trabalhadores com a organização onde trabalham e dos trabalhadores entre si. Porque uma outra dimensão dessa lógica é a meritocracia. E a meritocracia, que todo mundo acha muito bonita à primeira vista, do ponto de vista de um grupo que está trabalhando, ela instaura uma competição
que chega às raias da deslealdade. Aliás, já tem vários filmes falando disso. Estou me lembrando de um filme do Costa Gravas, já antigo, da década de 90, chamado Le Couperet, O Corte. Recomendo a quem não viu, que é justamente uma competição por conseguir um emprego, né, por conseguir aquele emprego com aquele salário, naquela condição que aquele trabalhador se enxergava logo depois dele ter sido demitido, né, da forma como as pessoas estão sendo demitidas na contemporaneidade, independentemente de pandemia, né, e com a construção de uma visão de mundo de que é normal as pessoas trabalharem em 15 lugares ao longo da vida e serem as únicas responsáveis por cuidar da sua previdência social, etc., né? Isso é importante porque, apesar de eu estar falando para uma plateia, para um grupo, talvez de pessoas que estejam mais acostumadas com a profissão liberal, do ponto de vista do trabalhador operário, do trabalhador, enfim, das classes médias, o que está acontecendo é um horror em termos da organização coletiva da sociedade, porque isso, e aí a grande virada, né, a grande sacada final que o Christophe Dejour, que é esse autor que eu estudo, esse psicanalista que eu estudo majoritariamente, fala, é o impacto disso na democracia, né? Porque ele diz, bom, se a organização do trabalho leva ao individualismo, ela contribui ainda mais para uma sociedade que, por uma série de questões, já é tornada individualista, né? O individualismo é um horror? Não, o individualismo é um fato, né? É uma contingência do fato de que somos diferentes e que buscamos, digamos, valorizar a nossa diferença, né? Mas esse individualismo radical, ele acaba com a solidariedade, com o espírito de grupo, com a visão coletiva. Inclusive, a gente está vendo isso na pandemia, né? É nítido, né? As pessoas que continuam e insistem em usar as máscaras e as pessoas que nunca usaram e que usam o argumento da liberdade, da minha liberdade individual de optar por não utilizar a máscara, né? E eu lembro que o Freud disse no Mal-Estar na Cultura que a liberdade individual não é um dom da civilização, né? Então, a gente está vivendo numa civilização que quer te enganar que você pode ter toda a liberdade individual, prescindir do grupo e ser feliz. Bom, essa é a introdução que eu estava fazendo, né, para chegar um pouco nesse momento da pandemia. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que existem duas grandes forças aí em conflito, né? Uma que é a força do neoliberalismo, e aí não peguem esse termo como um termo mal utilizado, tá? É um termo que tem definições claras e que eu recomendo a leitura de Pierre Dardot e Christian Laval para quem quiser, para quem tiver dúvida do que é o neoliberalismo. Mas o neoliberalismo é basicamente a redução da dimensão social do mundo, ou seja, a dimensão do coletivo e do grupo, ao saber econômico. Tá? Então, você pega a política, você pega a sociologia, você pega a antropologia, você pega a psicologia social, você pega o direito social e você subordina todos esses saberes a um saber econômico e, mesmo assim, não a qualquer saber econômico, um saber econômico muito específico, né? De um determinado, que nasce de um determinado grupo de economistas, né? Que, enfim, a gente pode aqui só lembrar aí, que tanto o presidente da Petrobras, onde eu trabalho, como o ministro da Economia, ambos estudaram em Chicago, né? Então, fica aí a referência. Em oposição ao neoliberalismo, né? Então, e o neoliberalismo ele tem como grande lugar de encontro o Fórum Mundial Econômico, que acontece todo ano em Davos, né? Inclusive onde o nosso presidente pagou um grande mico, né? Fugiu da entrevista coletiva, enfim. Eu não ia falar isso, mas eu estava anotado aqui só para confrontar o Fórum Mundial Econômico de Davos com o Fórum Mundial Social,
que esse ano se chamou Fórum Mundial das Resistências e aconteceu em Porto Alegre, em janeiro, né? Que é justamente o fórum onde se vê outras propostas econômicas que valorizam o grupo e a coletividade. Tá? E nesse bojo existe uma coisa que se chama economia moral de bairro. Né? Economia moral é um conceito razoavelmente antigo. Economia moral de bairro é algo que vocês já devem participar de alguma forma sem saber, mas que acontece principalmente nas comunidades mais carentes, que é a valorização por aqueles coletivos do bairro, pelo grupo do bairro, do pequeno comerciante do bairro ou das próprias trocas entre o grupo. Então, o padeiro troca o pão dele com o marceneiro. Enfim, né, os grupos se articulando numa outra dinâmica econômica muito mais solidária e muito mais reconhecedora do valor do trabalho do outro, e não numa dimensão completamente alienante e individualizada. Tá? E no meio desse mundo, esse é o panorama do mundo no campo dos estudos que eu tenho feito, né, o que eu tenho me deparado. Acontece a pandemia, né? E aí a grande questão, quer dizer, o SIG trouxe esse brilhante histórico dos grupos terapêuticos. Eu não me foquei num primeiro momento aqui nos grupos terapêuticos ou nas diferentes formas de psicoterapia de grupo, ainda que eu vá fazer um link com isso quando eu der a virada aqui na minha fala, né? Então, a primeira que eu começo a dar agora, então, para não me alongar demais, né? Como ficam os grupos e as organizações de diferentes níveis, tamanhos e complexidades nesse momento, né? E aí, o primeiro grupo que eu penso é o próprio grupo do Instituto Cultural Freud, né? Nós somos um grupo, uma organização sem fins lucrativos que se estrutura como um grupo e que tem vários subgrupos, né? Ela funciona, se articula pelos grupos de reflexão, mas que todos eles formam um grupo. E a gente está vendo, né, quer dizer, como é possível utilizar as tecnologias para que esses grupos sigam funcionando, né? Eu acho que esse já é um primeiro elemento muito importante sobre essa questão, como ficam os grupos nesse momento, né? A gente não sabe até quando esse momento vai, mas talvez a gente aprenda novos manejos, né? Eu vou deixar um pouco mais para frente a discussão sobre esses novos manejos e vou lembrar também que, de qualquer forma, diante de uma violência muito grande, como a gente viu com o George Floyd, é claro que tem toda uma elucubração e um acontecimento midiático ali, mas você viu como os grupos se organizaram e foram à rua, né? Foram de máscara, foram... Então, de todo modo, a força de ligação, porque eu acho que a grande questão do grupo é a força de ligação, né? E a grande questão da estrutura que força o individualismo, que força a meritocracia, que força o empreendedorismo individual, é porque ela ataca a força libidinal do vínculo. Tá? Eu não me vinculo a uma empresa que daqui a um ano pode me mandar embora. Eu não me vinculo a um grupo de trabalho onde eu posso ter que, na semana que vem, dar uma pernada no meu colega de trabalho para conseguir ter o maior bônus salarial. Então, eu não participo verdadeiramente de atividades de grupo. Eu estou pensando muito nas empresas, claro, né? Nas empresas, onde eu tenho que fazer um teatrinho para no ano que vem eu conseguir ser promovido. Então, quer dizer, só que quando você ataca o vínculo libidinal, o Freud é muito claro no mal-estar e no Psicologia de Grupos, ele não acredita que um grupo se mantenha unido só pela necessidade. Ele diz isso com todas as letras. Ele diz, não é só a necessidade, precisa do amor, precisa da libido. Né? Então, essa é uma discussão muito importante. O Christophe Dejour coloca muito essa discussão, porque o Dejour discorda um pouco do Freud. Ele acha que a libido é fundamental, sim, mas ele acha que é fundamental também que aquele grupo se construa junto no sentido da horizontalidade que o Sig falou, de que as regras de funcionamento daquele grupo sejam definidas pelo coletivo. Isso também é uma coisa muito importante, porque cada vez mais
ao mesmo tempo que você tem esses empreendedores individuais, donos do trabalho, mas ninguém define nada, né? Eles estão na mão da plataforma digital, na mão da Uber ou de quem seja, né? Bom, nesse período, então, quer dizer, a gente também, eu vou falar um pouquinho da Petrobras, dentro do que eu posso falar, a gente, nesse período, também foi uma parte grande da Petrobras continua funcionando, as plataformas e refinarias, né? Então, houve uma montagem de uma estrutura enorme de emergência-resposta, foi a maior estrutura de saúde já montada na Petrobras, na sua história, né? A Petrobras teve grandes estruturas de resposta por acidentes de vazamento, esse próprio vazamento que teve no início desse ano, daquele petróleo, a Petrobras montou uma estrutura muito grande de resposta, mas foi a primeira grande estrutura de resposta à saúde e basicamente articulada por meios digitais, né? Então, e é interessante porque você tinha reuniões e continua tendo com o presidente da companhia para toda a companhia, então são reuniões para 30 mil pessoas, né, que não são reuniões propriamente, né, são divulgações, mas você vai tendo, conforme o nível hierárquico baixa, você vai tendo reuniões menores até chegar na minha reunião com meus pares psicólogos, porque a gente tem uma reunião só dos psicólogos, que no início, quando estava todo mundo mais enlouquecido, era uma reunião que a gente estava fazendo todo dia, pela manhã, e que foi fundamental para a gente não apenas estruturar o trabalho, mas para a gente elaborar um pouquinho de todos os medos e terrores que nos tomaram. Mas é interessante porque nesses diferentes tamanhos de grupo que a rede possibilita articular, eu não digo nem de grupo, né? Porque quando o presidente está falando para 30 mil, ali não é propriamente um grupo, dependendo do que eu estiver chamando de grupo. Foi outra questão que escutar o SIG me fez pensar, né? O que é uma bolha? O que é uma multidão? O que é um grupo desorganizado? Né? Lembrem que o Freud fazia a distinção entre grupos desorganizados e grupos organizados, e que a principal questão era que nos grupos organizados você ia tendo uma construção maior de papéis e regras dentro daquele grupo, e nos grupos desorganizados você tem um líder e uma multidão hipnotizada por esse líder. E daí a grande desorganização, porque se esse líder for um desorganizado, todo o resto que está hipnotizado por ele está desorganizado, né? E aí quem busca alguma organização é expulso do grupo, né? Qualquer semelhança com esse governo também não é por acaso, né? E aí eu queria contar rapidamente uma experiência para poder colocar as histórias, né? Nesse momento, junto com uma médica do trabalho e uma assistente social, eu estou conduzindo um grupo com um grupo específico. Espera que acho que congelou a imagem. Eles estão sofrendo porque a Petrobras está acabando no Nordeste, então todos os trabalhadores da Petrobras no Nordeste estão sendo remanejados para Campos, para Vitória, para Rio e para Santos, basicamente, as 4 cidades onde a Petrobras vai permanecer, mas tem Petrobras em Salvador, em Natal, em Aracaju, né, em Recife, principalmente em Salvador e Aracaju. Aracaju foi um dos maiores poços de petróleo antes da era offshore no Brasil, e que agora a Petrobras está se desfazendo, né? Então, todos esses trabalhadores tiveram que muito rapidamente se organizar para se mudar. Houve, então, uma ação na justiça do sindicato, e aí a decisão do Tribunal do Trabalho foi que todos os trabalhadores teriam que ser escutados pelas equipes de saúde, e as equipes de saúde poderiam, eventualmente, dizer que algumas pessoas precisariam de mais tempo para se mudar. Porque a proposta inicial da Petrobras em outubro do ano passado era que em 2 de janeiro todos os trabalhadores estivessem mudados. Casados ou não casados, com filhos ou não filhos, com doentes na família ou não, morando com pais ou não, enfim. Dia 2 de janeiro você tem que estar no Rio. Se você vai levar sua esposa e seus filhos, seu marido e seus filhos, o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Vou te pagar uma graninha para você poder se instalar.
Bom, as pessoas não queriam, né? Obviamente, milhares de trabalhadores. É diferente você vir, Eduardo, você, olha só, tá precisando de um psicólogo lá em Brasília, a gente estudou aqui, é você que tem o perfil, vai ser você, né? Você faz isso com você bagunça a vida de uma pessoa, mas a pessoa opta por ficar com o trabalho. Você faz isso com 1.500, 2.000, 3.000, né? E só que a equipe de saúde, então, que foi acolher essas pessoas, também ia ter que se mudar, também estava tendo que decidir com a sua própria família se ia levar os filhos, se não ia levar os filhos, se o marido ia pedir demissão, se a esposa ia pedir demissão para ir junto, se não ia, né? Afinal de contas, Rio-Salvador, Rio-Aracaju não é uma ponte aérea tão rápida nem tão barata. Essas equipes de saúde, então, estavam com uma dupla questão. Eles tinham que resolver o que eles iam fazer da vida deles e eles tinham que escutar esses outros milhares de empregados contando o que eles estavam passando. Então, foi um processo muito traumático e no meio do qual as pessoas começaram a se mudar, de fato, em fevereiro. Algumas iam se mudar em fevereiro, março, abril, maio, junho, esse processo continua. Veio a pandemia. Então, eu já atendi algumas pessoas que tinham se mudado para o Rio de Janeiro em 1º de março, né? A pessoa tinha acabado de chegar aqui com mala e cuia, enfim, e foi pega aí pela pandemia, né? E alguns pegaram Covid já. Então, essas equipes que estavam muito castigadas, a gente consegue, as equipes de saúde, tá? Que são 20 e poucas pessoas, entre médicos, assistentes sociais, psicólogos e pessoal administrativo que deu conta desse trabalho, umas 30 pessoas. A gente montou 2 grupos, porque a gente... E é um trabalho meio subversivo, tá? É um trabalho que não partiu da direção, é um trabalho que partiu dos trabalhadores pares, nós, trabalhadores de saúde, das áreas não afetadas pelas mudanças de portfólio da empresa, né? Então, a gente montou um grupo, mas, na verdade, como é uma empresa, é muito diferente, né, de alguma experiência como as que o Sig estava contando do pai dele, e que a gente sabe de um modelo mais analítico, né? Então, a gente estabeleceu um trabalho em 6 encontros, para cada encontro ia ter um tema ligado a todo o momento que eles estavam vivendo. Então, um dos temas foi desafios colocados pela pandemia, o outro foi mudanças, como lidar com elas, cuidar de quem cuida, sentidos para o trabalho na atualidade, lutos e perdas, e agora vai ter um último encontro que o tema vai ser coragem para recomeçar, né? Então, em cada reunião, a gente tenta falar o menos possível, mas é a gente que dá o pontapé inicial, não tem essa estrutura de um grupo operativo, no sentido de que o próprio Christophe Dejour sugere para as intervenções em trabalho, de você dizer, vamos falar sobre trabalho, e as pessoas falam, né? Então, esse trabalho está em andamento. Meu tempo está acabando, Isabela? Desculpa te interromper, que a gente já tem mais de 1 hora de fala de vocês dois para a gente tentar ter mais tempo para abrir. Obrigada. Vou concluir aqui. Então, como questões a partir desse trabalho, que é um trabalho que é feito num aplicativo como esse, né? Uma questão que logo surge, um dos grupos teve muito silêncio, né? Então, é o manejo do silêncio do grupo nesse formato virtual, online, tá? Manejo do silêncio, são questões. Eu ainda não tenho experiência suficiente disso, né? As adaptações necessárias do setting. Nesse grupo, a gente está trabalhando com as câmeras fechadas e as pessoas só abrem na hora de falar. E eu achei muito interessante o que eu já escutei de alguns relatos de pessoas que estão fazendo suas análises e seus atendimentos, né? Cumprimenta o analista, fecha a câmera, deita ou senta, fala e abre a câmera na hora de terminar a sessão, né? Como manejar... tanto em grupos ou na dupla, mas pensando mais nos grupos, o uso da imagem. Eu, pessoalmente, detesto ficar, me é muito cansativo, né? Então, tem momentos que eu acho ótimo poder desligar a minha câmera ou não ter que ficar olhando. E aí a gente está fazendo nesse grupo essa possibilidade de
Quem fala abre a câmera na hora que vai falar e pode fechar. E o trio, nós somos um trio, então ninguém tem propriamente a função de terapeuta, de coordenador ou de observador, mas nessa estrutura atual que a gente usa, vocês podem ver que tem sempre a possibilidade de um chat. E eu já percebi que, às vezes, as pessoas silenciosas escrevem. Então, você acaba tendo que lidar com um grupo onde as informações estão circulando de duas formas. Tem as pessoas falando e tem as pessoas escrevendo. E quem fica no papel de observador, entre aspas, ele pode cuidar dessa parte escrita do grupo, tá? E que aí precisa, então, realmente fazer um trabalho que seja pelo menos em dupla. Uma outra questão é como é que fica, né, a sensibilidade ao que é corpóreo e ao que é linguagem corpórea e não verbal nessa nossa estrutura. É possível desenvolver isso, é possível aprimorar isso, seja para um grupo, seja mesmo no atendimento individual. Por fim, enfim, acho que eram mais essas as questões. Esse grupo está em andamento. Eu fiquei muito feliz porque um dos participantes no último encontro disse: olha, eu não estou me sentindo sozinho e é por causa desse grupo, né? Porque eu estou aqui podendo trocar toda essa dor que eu estou tendo nesse momento da minha vida com vocês. Então, apesar de não ter a presença, né, existe a ligação libidinal, né? O grupo consegue construir o vínculo. Então, nesse sentido, era a última questão que eu colocava, quer dizer, da mesma forma que o Derrida, aquele filósofo franco-argelino, ele sempre questionou a predominância da palavra sobre a escrita, né? A obra dele é o tempo inteiro dizendo, olha, a escrita também tem um inconsciente, de alguma forma é isso que ele está dizendo, né? A escrita também porta, não é nem o inconsciente, é o que ele chama de diferença, né? Mas que está inconsciente ali. Eu fico pensando como é que, tanto na dinâmica grupal como nas dinâmicas de dupla, a gente pode ir aprendendo a construir, digamos, um saber sobre isso. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu ia falar. Não sei o quanto... A ideia era mais, a partir dessa experiência, trazer essas questões e agora poder conversar um pouquinho com vocês. Obrigada, Peon. Muito interessante pensar tudo isso na sua perspectiva, né? Através da sua experiência com o trabalho, né? Então, eu vou abrir, como falei, para o debate horizontal. Quem gostaria de falar, que aí a gente vou tentar organizar aqui. Isabela, eu queria falar alguma coisinha. Tá bom, vá. Eu achei muito interessante quando o Sig colocou historicamente, né, o processo de grupos no Brasil, no mundo e depois efetivamente aqui no Brasil, né? E agora a gente não pode também deixar de pensar, né, num outro ramo de trabalho terapêutico que aconteceu, foi através do Moisés Grossman, que começou a trabalhar com terapia de grupos, né? E a Gladys Brum, que fundou uma outra sociedade, né, chamada ITF, Instituto de Terapia de Família, né, com mais duas pessoas, e que hoje fechou, né? Depois ela se associou a uma instituição chamada Instituto Nous, que ficava em Botafogo, que também fechou. Aí deu origem a um trabalho que chama-se Terapia Comunitária Integrativa, que foi fundado por um sujeito, um médico psiquiatra do Ceará, lá que mora em Fortaleza, e que fez um doutorado nessa área. E ele começou a trabalhar no Brasil e também na América Latina com terapia comunitária integrativa, né? Esse sujeito chama-se Adalberto Barreto. Mas isso foi só para complementar o que o Sig havia colocado aí, tá bom? Obrigada, Eduardo. Gostaria de falar?
tô me Aquele mutismo, poxa, vai ficar todo mundo calado? Que negócio é esse, Não, pô? não, eu vou falar. Eu Ah, vou então falar. pronto, ótimo, Não, mas eu ótimo. vou falar, não, eu vou falar basicamente para agradecer, que eu achei tudo muito interessante. Você fez toda uma retrospectiva, né? E o Eduardo falou das situações atuais que realmente estão mobilizando todo mundo, né? O trabalho diferente. Hoje eu tive que receber em casa um paciente, porque ele tinha interrompido o tratamento quando começou a não poder vir ao consultório. Meu consultório é em casa, né? Então, ele não podia vir e os outros ficaram, mas esse quis interromper. Aí ele me telefonou ontem, ele estava com uma urgência e me pediu para atendê-lo em casa, nem que fosse na minha sala. Na minha sala de estar. Como, felizmente, eu moro sozinha com meu marido em casa, não houve problema. Eu isolei a sala e arrumei com a tal distância, ele chegou de máscara, etc, etc. Quer dizer, tem pessoas que não ficam confortáveis, né, com essa situação do atendimento online, né? Alguns continuam. Eu tinha uma outra paciente que ela deitava no divã e, quando chega na hora dela, ela me liga e diz assim: já estou aqui na minha caminha. Ela não faz a menor questão de me ver, e então tudo bem, né? Mas, enfim, eu acho que é uma experiência complexa. Não está sendo fácil para todos os pacientes, não. Mas eu acho que eu escapei completamente do assunto. E eu queria agradecer, Eduardo, adorei a sua fala, Sig também, e agora passo adiante. Vera, acho que a Vera quer falar. Vera tem que ligar o seu microfone. Foi, Vera. Ligou. Foi. Tá. Olha, eu achei muito interessante as duas falas se complementando, né? Mas o que eu achei interessante, mais assim que me sacudiu, foi essa ideia de que, de repente, essa pandemia nos tirou um pouco, pelo menos deu um clarão, né? Que essa sociedade que estava sendo basicamente narcísica, do eu sozinho, se tocou que precisa terrivelmente do outro. E essa necessidade desse vínculo que parecia que não precisava existir mais, era eu só, eu tenho que me virar, eu me fotografo, eu me faço, eu isso, eu. Agora, o outro passou a ser uma coisa muito importante e os outros passaram a ser algo que é por aí, né? Quer dizer, alguma coisa que faz com que você tenha o cais, como o Marcos sempre diz, né? Porque senão vira o caos. E esse vínculo, eu acho que a gente está redescobrindo que podia estar perdendo e que é absolutamente fundamental. E realmente, através dessa pandemia, a gente teve essa noção, e eu acho que para a gente poder se reestruturar, tudo bem, deve ser difícil a beça como é que a gente vai manejar os tipos de grupos que eu acho que vão passar a existir por necessidade intrínseca. Mas como é que a gente vai organizar? É necessário ser presencial ou a gente pode prescindir disso e formar grupos vinculados entre si? E eu acho que a gente pode, como a gente tem feito aí, fazendo os nossos grupos de reflexão, fazendo os nossos grupos de reunião e tocando a vida, né? E, por que não, com grupos
terapêuticos também por essa via. Eu acho que abre um caminho porque a gente se deu conta que a gente precisa estar em grupo. A gente, quer dizer, o ser humano é absolutamente grupal. Ele não sobrevive sozinho. Então, eu acho que isso deu uma balançada e foi muito necessário essa tomada de consciência. Foi isso que eu queria dizer. Obrigada. Posso falar mais uma coisinha? Pode, Lu. Eu posso. Tá, é o seguinte. Eu tive experiência antes de fazer formação psicanalítica, né? Eu fiz SPAG, fiz esse percurso todo, e depois eu trabalhei muito tempo com uma coisa chamada Sensitivity Training, que era uma dinâmica de grupo e que tinha uma coisa muito interessante a partir da fala do SIG, da horizontalidade, da verticalidade, essa coisa toda. Tinha uma coisa muito interessante, porque eram 2 coordenadores, 2 psicólogos, né? 2 coordenadores, e a nossa função era fazer com que os participantes falassem entre si. Ou seja, não éramos nós que íamos dizer coisa nenhuma. Uma pessoa dizia assim, eu penso isso assim de mim. Aí a gente tinha por função dizer assim, o que vocês acham do que ele está dizendo? Aí um entrava, o outro entrava, e de repente o cara tinha várias informações sobre como ele era visto pelos outros e que ele não sabia, e que às vezes isso era muito favorável para as pessoas, ter a visão de pessoas inteiramente imparciais, porque não eram pessoas conhecidas dele, era um grupo extremamente heterogêneo. E essa foi uma experiência muito interessante para mim. Era só isso. Eu acho que é um tipo de grupo muito legal de ser feito, se for possível, né? Se for necessário, aliás. Eu queria contar, então, um pouquinho da minha experiência. Eu estou iniciando lá no Grupo Humanidades uma coisa um pouco semelhante a esse grupo interativo comunitário, ou comunitário interativo, eu nunca sei qual a palavra vem antes. Mas é um grupo que recebe pessoas que procuraram o Grupo Humanidades para ter um atendimento de emergência psicológico. E como é um atendimento pontual, o grupo foi uma forma de continuar recebendo aquelas pessoas que não tinham uma demanda para uma terapia individual, mas que desejavam esse contato, esse vínculo, continuar falando sobre as questões. Já foram 3 grupos, um grupo semanal. E é muito interessante. É um grupo que é diferente de um grupo terapêutico, como havia a partir da SPAG, um grupo que se repetia com as mesmas pessoas, que dividiam questões, mas também a interferência dos profissionais é mínima, e eles se ligam, dão dicas, e teve o grupo passado uma pessoa que trazia a questão do luto, que perdeu uma pessoa da família, e o apoio que surge disso, as palavras de apoio, é muito forte, é uma coisa muito bacana. Eu fui testemunha desse grupo e realmente o que a Isabela está falando, que era para ser para falar sobre o Covid, para falar sobre as dificuldades dessa vivência, desse confinamento, e acabou virando um grupo muito maior que isso, né? Que se estruturou através do vínculo. Quais são suas inquietações? A pergunta inicial é como você está vivendo esse momento. Então, vem um cara e conta do divórcio dele, vem uma outra pessoa e diz que perdeu a mãe, a outra pessoa dizendo da angústia que ela estava sentindo no começo e como conseguiu superar. Então, é muito rico, é uma experiência muito bacana. E eu adorei isso que o Eduardo falou, né, da coisa... Do vínculo, da gente pensar o vínculo nas relações de trabalho, né? E pensando aqui na gente também,
como eu já falei muito essa frase, como eu já ouvi, né, dos meus colegas, que a gente vive uma realidade muito solitária, às vezes, na clínica, né, do nosso consultório. E como é que a gente precisa trocar entre profissionais, como é que a gente precisa desse grupo, né? O ICF não surgiu à toa, né? A gente precisa desses vínculos. Estamos aqui quase 9 horas da noite, né? Aí, Lúcia, você falou que tem algumas pessoas com dificuldade da coisa online, mas, por outro lado, o online também nos facilita muito, né? Em Com algumas certeza. como agora. Nós tínhamos, agora já saíram algumas pessoas, tínhamos acho que 33 pessoas. São quase 9 da noite, numa quinta-feira chuvosa. Será que se a gente estivesse lá na sede, será que a gente conseguiria ter agrupado tanta gente assim? Eu chuto que não. Eu acho que o online nos facilita muito, né? Inclusive de estarmos todos juntos aqui debatendo até essa hora. Né? Você tem toda a razão, porque nada digamos assim, nada é melhor que nada, né? Existem situações onde o online tem sido maravilhoso e tem favorecido coisas que de outro modo não aconteceria, né? E existe também essa outra situação. Você tem toda a razão, toda a razão. Isabela, duas coisinhas. Uma é que eu acho que, antes de acabar, enfatizar o que a Vera colocou, que eu tinha deixado para o final de tudo, que até para dizer, por nós estarmos enredados nessa pandemia, a gente tem que se tornar mais solidários e menos egoístas. Eu acho que é isso. A gente tem que começar a pensar mais no outro. Embora a gente tenha até essa filosofia dentro do Instituto, porque aquilo que a Lúcia também colocou, de uma coisa heterogênea, hoje em dia os nossos grupos de reflexão são os mais heterogêneos possíveis. Pessoas que vêm de formações diferentes, de tempo de formatura diferente, é super heterogêneo e todo mundo tem voz. E eu sei que ainda tem alguns de nós que têm ranços de serem supervisores, mas que o ideal é que a gente seja o mais coordenador possível e menos supervisor possível. Que o supervisor tem a tendência a ser hierárquico, a ser vertical. O coordenador tem a tendência a ouvir todos, a ouvir o diferente e, se possível, até se pronunciar menos que os demais. É o ideal. É difícil, mas é. Só uma complementação. Eu queria falar também, rapidinho, antes de terminar. Que eu estou vendo que a gente está com medo que termine, né? Estamos caminhando porque... Não termina, não. O negócio aqui não termina, não. Tempo temos. Não, eu sei. Mas é que a gente vai acabar às 9 horas, eu imagino. Não, eu só queria... Nem vou me alongar, eu só queria dizer que eu gostaria que a gente continuasse essa conversa. Eu achei interessantíssimo também. Tanto o ponto do SIG, né? Dessa história toda, desse histórico todo das terapias de grupo, que eu tenho maior interesse de entender melhor, quanto a contribuição do Eduardo, que eu achei super interessante também, né? Esse ataque dos vínculos libidinais, da força de ligação nas empresas, assim. Queria parabenizar vocês e dizer que eu gostaria muito de escutar mais. Para mim foi pouco. Mais ou menos isso. Um beijo. Bom, então eu acho que a atividade do Conversando na Rede está aprovada, né? Provadíssima. Super. Que bom, que bom, que bom. Aceitamos sugestões. Parabéns, Isabela, também, que foi uma excelente mediadora. Foi ótimo. Muito bom. Eu ia falar isso, Isabela, foi ótimo. A tua introdução e tudo foi muito boa. Gente, obrigada. Mas, olha, eu acho que a Casa de Cultura, inclusive, não só faz o convite para o próximo, que a gente ainda não organizou, mas, inclusive, o convite para sugestões. Eu acho que a Luciana já até deixou a sugestão para continuar de alguma forma o que foi iniciado hoje em termos de tema de grupo, mas a gente está, né, super aberto, estamos todos abertos para ouvir sugestões de temas. E é isso. E a gente tem eu queria dizer para o Eduardo, que eu estava com muita saudade dele e que foi ótimo poder reencontrá-lo. Ver
como essa coisa online acaba nos Obrigado, possibilitando coisas. E olha, só uma coisinha, uma propaganda do Instituto. Eu, como, digamos assim, que está aqui também, a Conceição, que somos fundadores, a satisfação da gente ver o seguinte: depois de 20 anos, se você vir os quadros dos grupos, existem 13 grupos, ou seja, existem 26 entre coordenadores e co-coordenadores, dos quais 21 são ex-terapeutas. Ou seja, 21 pessoas que formam hoje os coordenadores ou co-coordenadores começaram como terapeutas do Instituto. Isso eu acho uma coisa maravilhosa, ou seja, a coisa fica. As pessoas vão ficando. O Peyon, que tinha saído, voltou. Era das primeiríssimas turmas. Voltou, como outros voltaram também. Então, é só um enaltecimento do Instituto. Desculpe. Gente, então... Isabela, só um minutinho. Nós estamos fazendo 20 anos, né? E tem várias pessoas do início do Instituto, né? Com histórico de Betina aí levantando a mão, né? 17 a 18 anos. Pois é, com histórico de muito tempo no Instituto, e nós somos o celeiro dos grupos, né? Temos grupos e mais grupos. Então, esse é um tema muito caro a nós, né? Muito importante. O Sig falou desses grupos, né? NA, AA, Alanon. Essas pessoas perceberam, né? Esse ego auxiliar, né? Que o grupo forma, né? E como isso reforça cada um de nós. Nesse momento agora, a gente começou a ter reuniões de coordenação, por exemplo, toda semana. Eu duvido que antes da pandemia alguém teria tempo de vir toda semana ao Instituto conversar. Mas a gente estava precisando tanto uns dos outros, tanto de trocar, de ter essa força grupal para alimentar a gente, né? Então, é bom a gente estudar grupo, entender de grupos, porque a gente vive de grupos aqui no Instituto, né? E funcionando, acho que bastante bem. Acho que todos nós sentimos isso, né? As reflexões, os grupos de estudo, né? Mas é isso, Isabela. Só queria dar um alô para todo mundo. E gostei demais da fala do Peyon e do Sig. O Sig me trouxe várias memórias de colegas lá do passado, e o Peyon usando esse conhecimento de grupo na prática para auxiliar as pessoas. Um espetáculo isso. Olha aqui gente, olha aqui que eu achei, não sei se dá para ver, está invertido, né, na minha bibliotequinha aqui. Dá para ver, dá para ver. Grupo, lá do pessoal da SPAG. O Pi, o Ronaldo Gomes, Márcia Câmara, Eduardo Mascarenhas, Carlos Castelar, Hélio Pellegrino, Luiz Alberto Freitas, o Lindenberg Rocha, cada um com um artigo sobre grupo, muito bacana. História toda da psicanálise, psicoterapia de grupo analítica do Rio, muito bacana. Gente, eu vou... Oi, Sig. Não. Era só para dizer que tem vários, eu consultei vários, tem um do Júlio Melo também importante, tem um do Zimmermann, do Rio Grande do Sul, que é a maior compilação sobre psicoterapia de grupo que eu conheço, é do Zimmermann, do Rio Grande do Sul. Que ele foi do primeiro grupo do Rio Grande do Sul e ele foi, digamos assim, discípulo do Mário Martins, que era o pai do Roberto Martins. É só para historizar. Gente, uma colega que está querendo falar, Isabela. Eu não estou vendo. Quem é que está querendo falar? Yara Garcia estava querendo falar? Eu vi você levantar a mão. Não, acho que não. Tá bom. Gente, então eu vou encerrar agradecendo inicialmente, primeiramente ao Sig e ao Peyon, né? Foi maravilhoso, acho que superou nossas expectativas. E agradecer a todos os presentes aqui, que bom, com a participação de todo mundo. Vamos então, acho que o piloto foi aprovado, né? Vamos em frente. Vamos em frente. Você foi aprovadíssima. Tá ótima, adora. Maravilhosa. Obrigada.
sempre. Obrigada. Tchau. Gente, então boa noite. Até o próximo Conversando na Rede. Até o Obrigada. próximo Conversando na Rede. Tchau, até o próximo. Boa noite. Parabéns. Participantes e de temas, hein? Parabéns. Queremos os Boa dois. noite. Ok. Boa noite, boa Obrigada. noite, boa noite, boa Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada.